E a pergunta de hoje vem da Tânia. Obrigada, amiga linda, por ter enviado a sua pergunta pra gente. E ela diz assim: Me conta, Paula, como saber se um homem é mentiroso? Quais são as principais características? Muito bem, dona Tânia. Vamos à resposta que não quer calar. Como é que a gente consegue identificar um homem mentiroso? Como é que a gente detecta que talvez o meu amor ali está mentindo para mim? Quais são as principais características? A mente e o corpo, meninas, é muito importante a gente falar disso. As palavras, elas conseguem mentir, né? A boca fala de coisas que talvez possam ser não verdadeiras, mas o corpo não consegue fazer isso. Então, ao mentir, todo mundo muda algum padrão de comportamento, porque nós temos linguagem corporal. Inclusive, no meu curso Toda Poderosa, eu tenho uma aula exclusiva só para que você saiba ter a linguagem corporal certa na hora da conquista, da sedução, na hora de ser uma mulher atrativa. E também eu ensino posturas corporais dos homens e o que eles estão querendo dizer com algumas dessas posturas. Então, o segredo, sim, amigas, vai ser observar muito como é que está essa postura do corpo. Se ela está batendo com a postura da fala, ok? Então, acredite, se o cara é super articulado, mas diante de algum assunto específico, ele começa a gaguejar, começa a dar respostas vagas, a amiga fica ligada que tem mentira na jogada. Se ele é um cara que fala super bem, articulado, como eu falei, ele é um cara desinibido, e de repente começa a gaguejar com as coisas, não olha no teu olho, começa a olhar para os lados, começa a colocar a mão no nariz, na boca. Ele está tentando esconder o que ele está dizendo, né? Ele está se confundindo, está meio confuso, né? Te dá, ou então te dá uma resposta direta, clara, direta ali, né? Isso pode ser sinal também de que ele ensaiou tudo isso. Sabe aquela coisa, você fez uma pergunta, o cara já vem com uma resposta assim, papum, parece que ele até adivinhou o que você estava pensando. Aí você fica pensando, ensaiou essa pergunta por quê, hein? Essa resposta por quê, né? Então, outra coisa, ele fala muito assim, então, assim, ele vai fingindo que não entendeu. Como é que é? O que você disse? Ele vai repetir, fazer você repetir a pergunta muitas vezes, para ele ganhar tempo, né? Vai fingir que não entendeu. Não entendi, repete de novo, para ele ganhar tempo, para ele poder elaborar a mentira dele. Então, ou então ele vai fazer uma pausa longa. Pera aí que eu vou tomar uma água antes de falar com você sobre isso. Pera aí que eu já venho falar sobre isso com você, né? Então ele faz uma longa pausa antes de te responder. Também é um sinal assim fortíssimo de que tem mentira na parada. Emoções verdadeiras, amigas, despertam aquelas reações na gente, né? Algumas reações simultâneas, como o sorriso, abraço, movimentos na hora que a gente está falando. A pessoa que está mentindo atrasa isso, né? Essa reação momentânea. Então, muitas vezes ele está falando e o gesto não acompanha a reação da fala, né? Do que a pessoa está dizendo. Então, eu vou te dar um exemplo para vocês entenderem. Você tem que acreditar em mim, o cara diz, né? E um segundo depois ele dá um soco na mesa. Estranho. Eu tenho que acreditar e a reação dele está agressiva.
Como é que você quer ganhar minha confiança com agressividade? Olha como não combina uma coisa com a outra. Geralmente, quando a pessoa diz que eu tenho que acreditar nela, ela vai olhar nos meus olhos, ela vai colocar a mão no meu ombro, vai fazer um carinho, vai fazer com que eu ganhe essa confiança e não com que eu fique amedrontada, tá? Aquele também coça, morde e disfarça, amigas. Passa a mão na nuca, olha para baixo, como eu disse, morde o lábio, coça a cabeça, coça o nariz, coça os olhos, tudo, tampa a boca, passa a mão muito na frente da boca quando tá falando. Tudo isso pode indicar, sim, mentira. Se a pessoa geralmente não tem esse tipo de comportamento e de repente ela tá te contando uma coisa e esses comportamentos estão vindo, é um sinal também. Vocês estão percebendo que tudo isso tem a ver com a linguagem do nosso corpo, né? Outra coisa é os ombros. Ah, como o ombro pode ser traidor do mentiroso, meninas. Levantar os dois ombros é um sinal de desconhecimento. Tipo, quando a criança faz tanto faz, assim, o ombro vai para cima e para baixo, sabe? Então, é um gesto muito comum nas culturas, né? Eu desconheço isso que você está falando. Mas quando alguém diz ter certeza de alguma coisa e levanta apenas um ombro, ela não tem tanta certeza assim. Então, quando a gente está conversando e eu tenho certeza do que eu estou falando, eu estou movimentando aí os meus dois ombros, né? Agora, se eu estou mexendo só um, só o outro, será que eu tenho certeza do que eu estou comunicando? Então fica a dica, né? Outra coisa, a emoção curta também, né? Aquela emoção que existe na surpresa, de ser pego de surpresa, de ser questionado de surpresa. Então ela dura um tempo, que é o tempo do cérebro identificar que tem uma novidade. Ou seja, é um segundo, uma coisa muito rápida. Então, se a pessoa prolonga a expressão de surpresa, também é uma forma de ganhar tempo para preparar uma mentira. Uma vez, eu peguei uma pessoa assim, em flagrante. A pessoa disse que nunca chegava mais do que o horário previsto do trabalho. E aí, uma vez, eu fiquei esperando na sala, meninas, né? E aí já era 2 da manhã e a pessoa não tinha chegado do trabalho ainda. Falei, pois eu vou esperar e vou pegar no pulo do gato. Deixei as luzes todas desligadas, fiquei sentada na sala. Quando essa pessoa entrou, 2h30, quase 3 horas da manhã, ela fez uma expressão de surpresa, assim, por muito tempo, tipo, e não conseguia falar. Então, ninguém fica surpreso por muito tempo. A reação da surpresa é rápida e a pessoa já te fala, puxa, você tá aqui, nananã. Agora, quando a pessoa demonstra uma surpresa eterna, infinita, né, de muito tempo, ela tá preparando já o cérebro para poder contar uma mentira ou se justificar de algo. A voz, o tom da voz da pessoa também fica mais baixo, mais pausado quando a pessoa está mentindo. Ou muitas vezes a pessoa também eleva o tom de voz agressivamente para tentar subjugar aquilo que está falando, para tentar ser agressivo e assim inibir o outro de ficar fazendo muitas perguntas. Então a pessoa também vai modificar o tom da voz. Outra coisa, nossa, tem muitas coisas, tá vendo, amigas? Muitos sinais aí que você pode ver. Outra coisa é os olhos, tá? Uma pessoa que tá numa situação normal, ela pisca de 10 a 15 vezes por minuto. Agora, quando a pessoa diz uma mentira, a frequência das piscadas do olho aumenta. Então, tem até um estudo que mostrou o ex-presidente americano Bill Clinton, que quando ele estava fazendo um discurso mentiroso qualquer lá, ele chegou a piscar 120 vezes no minuto. Muita coisa, né? Num pronunciamento que ele fez lá sobre a Mônica Lewinsky, lembra? Sobre o assédio e tudo mais. Então, fica de olho no olho do cara também. E
Mais uma coisinha, amigas, contar várias vezes a mesma história faz com que essa história se torne mais e mais convincente. Vocês sabiam, amigas, que a mentira pode se tornar uma verdade para o mentiroso? A pessoa que tenha o costume, o hábito de mentir muitas e muitas e muitas vezes, ela vai ficando craque nessa questão da mentira. E é a própria pessoa, isso são estudos que foram feitos, a própria pessoa, em algum momento, ela pode simplesmente acabar acreditando que aquilo que ela inventa é real. E ela acaba passando isso de uma forma tão convincente que ela mesma está acreditando, então ela vai passar com muita verdade. Mas quem repete demais, amiga, uma explicação pode estar seguindo um script mental ensaiado, um hábito, como eu estou falando. Então, quando você estiver conversando e está vendo que a pessoa está repetindo demais uma explicação, dá uma perguntada assim: tem uma coisa que eu não entendi. E lança uma pergunta para a pessoa que você não tinha feito para ver se ela consegue se explicar em cima de uma pergunta que ela não estava esperando. Ok? Também esconder os fatos, né? Quando a pessoa conta uma mentira, o corpo da pessoa tenta se afastar de quem está questionando. Então é comum o mentiroso pegar um objeto, colocar entre você e ele, uma mesa, uma cadeira, ou também é comum esconder as mãos para trás, esconder as mãos no meio das pernas, de alguma forma esconder as mãos, tá? Outra coisa, o movimento da cabeça. Muitas vezes a pessoa você faz uma pergunta: você foi em tal lugar? Aí a pessoa responde: sim, era lá que eu tava, mas a cabeça da pessoa tá fazendo o sinal de não. Igual o Chaves fala sim, mas a cabeça fala não. É exatamente aquilo. Ou você fala: você não foi onde você está dizendo. A pessoa: mas eu fui. E fica balançando a cabeça dizendo que não. Então, se ela está falando uma coisa e o cérebro está dizendo outra, não dá para a cabeça vai mostrar para onde é o lado certo da resposta, do sim ou do não, tá certo? E para fechar essa dica maravilhosa aqui sobre identificar as características de um mentiroso, também a pessoa congela, né? Quando você pega a pessoa mentirosa, vê que está propenso a ser pego numa mentira, o rosto dessa pessoa, a face dela fica bruscamente sem expressão. Ela fica paralisada, né? Ela fica mais assim, sem expressão, sem movimento. Então ela faz movimentos mais calculados e os braços ficam presos no corpo também, né? Isso são maus indícios. Lógico, amigas, que eu tenho que dizer para vocês que não dá para pegar uma situação dessas corporal, como eu disse aqui, e isolar. Às vezes o cara tá coçando a cabeça, não é porque ele tá em dúvida, ele tá com caspa, né? Às vezes o cara colocou a mão no bolso, não é porque ele tá escondendo algo de você, é porque ele tá com frio. Então é uma junção de várias dessas situações ao mesmo tempo que vai te dizer que a pessoa está te contando uma mentira. É uma mudança, a pessoa age de um jeito e de repente está agindo com esses comportamentos, sendo que nunca agiu. É um momento de você olhar isso com mais cuidado, tá bom? Então nunca a gente deve pegar algo fora do contexto, porque isso acaba virando um pretexto e às vezes a gente vai tirando conclusão precipitada. Aulona essa de postura corporal, hein, meninas? Fica essa super dica aí para vocês.